Graça e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. A partir do verso 53. Diz o seguinte: levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado com os guardas, aquentando-se ao fogo. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar. E não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Levantaram-se por fim alguns que depunham falsamente contra ele, dizendo: nós o ouvimos dizer, eu destruirei este santuário, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim concordava o seu testemunho. Levantou-se então o sumo sacerdote no meio e perguntou a Jesus: não respondes coisa alguma? Que é que estes depõem contra ti? Ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Tornou o sumo sacerdote a interrogá-lo, perguntando-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Respondeu Jesus: eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que precisamos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia que vos parece. Todos o condenaram como réu de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe socos, e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas receberam-no a bofetadas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pedimos a graça do Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa trabalhar na nossa vida nesse momento, para que possamos compreender um pouco do sacrifício do Senhor, para que o nosso entendimento seja aberto, as escamas do nosso entendimento caiam, o nosso coração se abra e nós possamos compreender um pouco do que representa isso. E só assim, Senhor, poderemos ser gratos a Ti. Muito obrigado por esse dia, obrigado pela Tua igreja e obrigado, Senhor, por esse momento de plenitude do Senhor na vida de toda a igreja, de toda a humanidade. O momento em que o Senhor não negou, mas o Senhor disse: eu sou o Filho. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Fala conosco nesta manhã em nome de Jesus. Não deixa que a carnalidade,
Não deixa que nenhuma ingerência maligna venha interferir, mas que o nome do Senhor seja glorificado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é um dia de gratidão. O culto à noite vai ser um culto de testemunho, de gratidão. E pela madrugada nós estávamos aqui lendo os temas, aí era um tema de gratidão. Alguns irmãos até se aventuraram a dar testemunho na madrugada, foi interessante. Eu queria cantar um hino, né? O hino do cantor, por favor, não me acompanhe. Só a igreja que pode acompanhar. Vamos ver se a gente consegue cantar a igreja esse hino. O hino 15 do cantor cristão. Hino de gratidão. Que o nome do Senhor seja glorificado nesse dia nas nossas vidas, irmãos. Hino 15 do cantor cristão. O hino fala: a Deus demos glória. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Aleluia! Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Nós nos reunimos todos os meses para juntos participarmos da ceia, a ceia do Senhor.
E no texto da ceia de Coríntios, diz que a falta de discernimento, a falta de entendimento desse ato faz com que algumas pessoas eles fiquem fracos na fé, né? E uns doentes e outros até que dormem. Então, de vez em quando é preciso que a gente reflita sobre a ceia, o significado da ceia. E a ceia é exatamente para a gente relembrar o sacrifício de Jesus. Compreender esse sacrifício, meditar sobre esse sacrifício. Às vezes nós pensamos no sacrifício de Jesus e observamos apenas o aspecto do sofrimento físico. O sofrimento físico realmente foi muito grande, mas o sacrifício de Cristo não é só isso. Ele é mais profundo. É como o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, que a gente entendesse, né, a profundidade, a largura e o comprimento desse ato, o sacrifício de Jesus. Nós temos dois momentos interessantes na Bíblia, que é o momento ali no Getsêmani, quando o Senhor Jesus chega em oração antes do sacrifício, em si, o ato, mas que ele já estava vivendo esse sacrifício, que o sacrifício de Cristo não é só na cruz, na hora da morte, mas é desde quando ele deixa o esplendor da sua glória e nasce como homem. E aí já começa o sacrifício de Cristo. E ali no Getsêmani, Jesus, na oração, ele chega a pedir, se fosse possível, que aquele cálice fosse passado. E é um momento de muita angústia de Jesus, porque ele compreendia a grandeza do momento. E quando chega em Lucas, ali no capítulo 22 de Lucas, verso 15, Jesus senta à mesa para a última Páscoa, que seria a instituição da ceia do Senhor. Jesus diz assim: eu desejei muito esse momento. Então são dois momentos de Jesus ali. Um ele pedindo que passasse o cálice, e outro ele dizendo que ele desejou muito. Como que alguém pode desejar passar por um sofrimento desse e dizer que desejou muito passar por esse momento? Então, quando se entende a grandeza do sacrifício de Jesus, aí você pode entender isso. E só quando você medita e compreende o que representa a salvação em Cristo, que esse é um dos motivos do nosso plantão de oração, a salvação. Quando você compreende o que é a salvação, e você vive essa salvação, você experimenta essa salvação, você vivencia essa salvação, isso dá sentido a tudo mais na vida cristã. E é comum algumas pessoas terem, inclusive, dúvidas quanto a essa salvação, se são salvos ou não. Geralmente, quando nós estamos ali separados no cursinho de batismo, tem pessoas que a gente tem que lutar com ele
para que ele acredite que é salvo. Porque existe uma certa confusão entre salvação e santificação. Que a salvação, ele é um ato só, um ato imediato. No momento em que a pessoa crê, ele é salvo. E a santificação, não, ela é progressiva, ela é dinâmica. De seguir a paz com todos, e a santificação, quer dizer que ela segue, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a santificação, ela é contínua. E aí as pessoas, por ter essa dificuldade na santificação, que a santificação é aquela condição que a pessoa está dentro da vida cristã, que de vez em quando ele comete alguns deslizes, né? E o Espírito Santo chega a ele e o orienta, e ele se arrepende, então ele fica naquelas vezes, cai aqui, pede perdão ali, e vai se equilibrando nessa vida de salvação. Mas ele não perdeu a salvação, ele está num processo de santificação. Então, por causa disso, as pessoas se confundem, acham que por ele cometer um deslize, um pecado, enquanto nós estivermos aqui nessa carne, nós vamos pecar. Só que não permanecemos no pecado. A diferença entre o pecador remido e o pecador não remido é que o pecador remido, ele se arrepende, e o não remido, ele não se arrepende, ele continua no pecado, pecando e sentindo prazer no pecado. E o remido não tem prazer no pecado. Então a salvação, às vezes a pessoa tem essa dificuldade. A gente pergunta, você é salvo? Eu tenho certeza que se nós fôssemos fazer uma enquete aqui agora, muita gente... você é salvo agora? Eu acho que sou, mas não tenho certeza. Mas é necessário que nós tenhamos essa certeza de salvação. E como é que nós temos essa certeza? Lá em Romanos diz que o nosso espírito, né, ele testifica, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, é outro fato interessante, onde Deus habita em nós. Deus habita no Espírito. O elo de comunicação entre nós e Deus é através do nosso Espírito. Deus se une ao nosso Espírito. Então, lá no nosso Espírito, é ali que o Senhor testifica se somos filhos de Deus ou não. Então, é no seu Espírito, é lá no seu Espírito que Deus diz para você, você é meu filho, você é gerado. Então, quando você entende a salvação, você tem motivação para a vida cristã. Motivação de participar da ceia, motivação para louvar. Motivação para louvar. Você tem motivação para viver em unidade, como corpo de Cristo. Então, tudo isso vem da salvação. Se a pessoa não tiver essa consciência de salvação, essa compreensão de salvação, ele não louva direito, ele não presta culto direito, ele não tem comunhão direito com a igreja. Ele se sente sempre um adendo, ele se sente sempre alguém próximo da igreja, mas não integrado na igreja por falta de entendimento dessa salvação. A salvação, ela é profunda. E é por isso que também é chamado de paixão de Cristo, né? O sacrifício. Porque ele entendia, Jesus entendia isso. Porque nós somos salvos, no momento da salvação, de muitas coisas. Mas principalmente do inferno, da condenação eterna. É isso que nós somos salvos.
A condenação eterna, ela existe, é uma realidade. E muita gente vai para o inferno, gente. Isso é uma realidade que não é falada mais hoje. Mas nós temos que encarar isso. E a salvação, ela representa exatamente isso, o livramento do inferno. Lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem é expulso, cheguei em casa, vocês leem. Está lá, tenho certeza. Tá bom? Ali na queda, irmãos, foi ali que o homem, como diz, foi sentenciado ao inferno. Ali diz que Deus expulsou o homem do paraíso. Tem gente que fala assim, o inferno é aqui mesmo. Você não sabe o que é o inferno, não. Ali diz que Deus expulsou o homem, colocou querubins nas extremidades do paraíso. Muita gente que fala que Deus botou um anjo na porta, mas não, ele botou... Aí o texto fala que ele botou uma espada, que ela se contorce entre si, uma espada flamejante, que ela fica passando nas divisas, né? Na extremidade do paraíso. O homem ficou proibido, expulso, condenado, essa é a sentença, separado de Deus. Que a morte, a palavra morte significa isso, separação. Separado de Deus. Sentenciado. Não tinha condições mais nem de se comunicar com esse Deus. E essa realidade, ela permanece até hoje. O apóstolo Paulo entende isso, ele fala em Romanos, ele diz, todos pecaram e todos foram destituídos da graça de Deus. Isso é uma realidade. O homem separado, condenado, não havia esperança para ele. Agora, o sacrifício de Cristo ia reverter essa situação. É isso que representa, em primeiro lugar, o sacrifício de Cristo. É por isso que Cristo desejou muito esse momento. É que nós cantamos aqui que as portas que estavam cerradas, elas iam ser abertas para nós. Aleluia! E é isso é que motivou a Jesus. No momento em que ele estava só, os cânticos que nós cantamos falam muito sobre isso, estava só e ferido no Gólgota. Os discípulos, todos o abandonaram. Pedro acompanhava ele, mas de longe. Jesus estava ali diante das autoridades principais da época. E, irmãos, eu não sei se aqui vocês já foram na presença de algum juiz. Eu não. Aqui existe essa autoridade constituída que representa muito. Eu fui na frente do juiz
umas questões agora trabalhistas que o sindicato exigiu que a gente fosse, eu fui, nunca tinha ido, irmão, e sinceramente, eu não sei se é porque eu nunca fui, não tenho costume, mas eu fiquei tremendo nas bases na frente daquele homem ali, sabe? E ele perguntava, fez umas perguntas, na hora de eu olhar para ele, falava assim, senhor Josué? Sim, senhor. Aí ele perguntou uma coisa, eu tentei olhar para o advogado, né? Não, olha para mim. Eu, sim, senhor, e fiquei, né? Olha para mim. Isso assim é verdade, aí, né? Eu fiquei pensando, se na frente desse homem a gente treme desse jeito, imagine se nós na presença do Senhor Jesus, né? É verdade mesmo que você dá a vida por Jesus? É verdade mesmo que você ama Jesus? A gente fala tanto que ama, assim, eu acho que pelo convívio a gente ouve tanto que a gente acaba sendo uma elocução verbal assim, espontânea, de tanto ver os outros falando também. Eu amo Jesus, Jesus eu te amo. Mas olhando lá para o olho do juiz mesmo, assim. E é esse que Pedro passou lá quando Jesus falou. Ele falou assim, Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Então Jesus estava ali diante daquela autoridade e não falava nada. E eu fico pensando o que preenchia a mente de Jesus, que o coração de Jesus estava cheio de quê naquele momento? Diante daquelas autoridades. Aí eu imagino que Jesus, ele estava pensando, mesmo sozinho, ele teve coragem, por causa desse amor, de saber que aquele momento era um momento maior da história, do ser humano, da humanidade, de toda a criação. Era o momento em que iria ser revertida aquela situação de condenação. Ia ser aberta uma possibilidade de salvação de toda a humanidade. E eu acho que é por isso que ele não negou. Tu és o Filho de Deus. Alguém fala que ainda é capaz de dizer que Jesus não era Filho de Deus. E na hora que ele foi inquirido, tu és o Filho de Deus, ele disse, eu o sou. Aleluia! Nessa hora, irmãos, é que foi batido o martelo. Nessa hora, ele assumia toda a culpa, ele assumia todo o seu papel, ele assumia toda a sua responsabilidade, ele assumia realmente a missão de que ele havia sido incumbido de como filho, porque só o filho, só ele mesmo, que estava lá na criação, estava também no momento dessa expulsão, dessa separação, ele poderia reverter isso, porque ele é a palavra. E ele, através dele, todas as coisas foram criadas, como diz João lá no Evangelho. Ele diz, eu sou, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso, irmãos, é nesse momento
é que é a salvação. Então a ceia é para a gente lembrar dessas coisas. E toda a humanidade agora tem uma possibilidade, tem uma chance de ser salva dessa condenação do inferno. E é por isso que a gente pode dizer: eu sou salvo. Aleluia. Eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Eu posso agora dizer: Abba, Pai. Eu posso dizer: meu Pai querido. Como é que a criatura, o ser criado e o ser caído, poderia agora chamar ao Senhor, ao Santo, de Pai? Só através desse Filho. Isso é salvação. A salvação, ela nos proporciona esse direito de dizer: meu Pai, o Senhor é meu Pai. Porque Ele nos gerou novamente, somos gerados novamente. E aí, irmãos, com esses dados, nós temos condições de louvar o Senhor, a dar glória ao Senhor. Aleluia! Dizer em nome do Senhor. Usar essa expressão. Muitas pessoas usam expressões cristãs sem entender nada, aquilo não tem valia nenhuma. Porque só vale quando você compreende, quando você é impulsionado e inspirado pelo Espírito de Deus para expressar esse amor. Só se cultua ao Senhor verdadeiramente quando se cultua com entendimento. E tudo está aqui no sacrifício. Outra coisa que eu acredito que Jesus deveria estar pensando é que esse ato seria o fundamento da igreja, do povo de Deus. O fundamento da igreja está exatamente nisso. Em crer nessa expressão de Jesus. Tanto é que quando eu vou batizar as pessoas, eu gosto de perguntar: você crê que Jesus é o Filho de Deus? A pessoa diz: sim, eu creio. Aleluia, glória a Deus. Isso é o fundamento. Essa foi a base da pregação dos 3 primeiros séculos da igreja. Era a base dos concílios. Era essa filiação, porque havia uma dúvida. Mas quem está cheio do Espírito de Deus não tem dúvida alguma de que Jesus é o Filho de Deus. E nele nós fomos todos feitos filhos. E o povo, a igreja de Deus é formada nesse fundamento. E é por isso que somos irmãos. Quando se entende isso, irmãos,
as barreiras, elas são colocadas por terra, porque quando somos irmãos e entendemos que somos irmãos, as barreiras caem por terra, ruem. E aí eu posso olhar para o meu irmão e, embora ele seja diferente, porque tem que ser diferente, um corpo, como o apóstolo Paulo coloca muito bem, o corpo de Cristo é feito de muitos membros, e os membros, eles são diferentes. O braço não pode dizer para a pé, não precisa de ti, nem o dedo. Imagine eu olhar para um membro do corpo e dizer, não, a mão devia estar no nariz. Tem gente que pensa assim, não, o braço devia estar na cabeça. O Senhor sabe, o Senhor tem sabedoria suficiente para colocar cada membro em cada lugar. Apesar da pessoa ser diferente, falar diferente, ter um aspecto físico diferente, ter uma cor diferente, e assim por diante, ser totalmente diferente. Ele faz parte de mim porque é o mesmo Espírito. O Espírito que habita em mim é o mesmo que habita nele. E por causa desse sacrifício e desse Espírito que se move entre nós e em nós, sobre nós, é que somos feitos um corpo. Aleluia! E eu não posso exigir que esse irmão seja da minha cor, ou fale como eu, ou se comporte, ou se vista como eu me visto. Não posso exigir isso. E nem é isso que vai fazer com que ele se torne igual a mim na unidade de Cristo. Porque eu não sou o padrão dos fiéis. Quando eu quero que a pessoa fale igual a mim, creia igual a mim, se vista igual a mim, se comporte como eu estou me colocando como padrão. E eu não sou o padrão. O padrão é Cristo. Aleluia. Ele é a primazia. Aleluia. Ele é o primogênito. Aleluia. Ele é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o padrão. Ele é o paradigma. Nós temos que olhar para Ele. Aleluia. Esse era o sentimento de Jesus e que Ele expressa em João e faz a oração ali. Pai, eu queria que eles fossem um, como nós somos um. E quando a gente entende a salvação, entende essa unidade, as barreiras tendem a ruir. As barreiras, elas são concepções humanas, são sentimentos humanos, carnais, e não tem lugar na presença de Deus, porque diante do Espírito de Deus, elas ruem por terra, aleluia, porque somos um só corpo, somos um só povo, somos um em Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho interessante como o apóstolo Paulo, ele compreendia muito bem isso. Eu acho que é porque ele caiu do cavalo, né? Muitos dizem que ele caiu do cavalo, outros dizem que ele nem chegou a cair de cavalo, ele caiu, estava no chão mesmo. Não se sabe se ele caiu do cavalo ou se caiu do chão mesmo, desmontado, mas o importante é que ele caiu. Aí ele começou a entender essas coisas, que muitas vezes nós precisamos cair do nosso ensimesmado, do nosso ego, da nossa importância, para poder compreender o outro,
para poder ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Eu sempre tive muita dificuldade disso. Sempre foi muito duro, minha vida sempre foi assim, mas graças a Deus que o Senhor me moldou. Graças a Deus que através da salvação o Senhor me transformou. Aleluia. E hoje eu já posso sentir a dor da pessoa. Hoje eu já me emociono. Se vocês brincarem, eu vou até chorar aqui, para vocês ficarem mais satisfeitos. Porque Jesus é o padrão. E quando você olha a vida de Jesus, Jesus chegava diante do enfermo e disse que ele se compungia no espírito. Ele sentia o sofrimento daquela pessoa. Ele compreendia a fraqueza humana. Às vezes nós temos dificuldade de compreender a fraqueza humana. Às vezes a pessoa está caída, está com as pernas quebradas, a gente quer pegar e botar ele em pé. Mas, gente, está com as pernas quebradas, não tem como ficar em pé. Quebra as tuas pernas também, para você poder entender as pernas do outro quebradas. Só se você quebrar as pernas para você entender o que é uma perna quebrada. Às vezes a perna está quebrada e a pessoa diz, não é nada. Não é nada porque não é você que está com a perna quebrada. E Jesus entendia isso. Jesus chegava e compreendia, tomava pé da situação. Aí que o apóstolo Paulo começa a falar e diz, portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria, o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar. Como é que uma multidão pode ter um mesmo modo de pensar? Em Cristo. Tendo o mesmo amor. Irmão, não há lugar para dissensão, para separação. O mesmo ânimo, pensando a mesma coisa, é só ceder um pouco que nós vamos acabar pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. Com a vivência cristã, a gente compreende que nós não somos nada. Quanto mais Deus nos abençoa, mais a gente é humilhado por saber que a gente não merecia e não merece nada. A vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Irmãos, isso é difícil. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus
coisa que se devia aferrar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. Então, irmãos, vamos pensar nisso. Quem é salvo aí, baixa a cabeça.